Bom dia. Opa, ficou muito alto. Bom dia, meus irmãos, para quem está presente. Bom dia para quem está em casa. A gente vai dar início a mais um culto nosso. Eu queria começar lendo um texto. Você pode acompanhar na sua Bíblia, Efésios capítulo 1. Bem rapidinho, não vou me alongar. A partir do versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Eu queria que vocês focassem um pouquinho nesse último versículo, que diz que todas as coisas que ele fez anteriormente são para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, que essa seja uma manhã onde você possa expressar a sua gratidão, expressar em música, em forma de música, em forma de devoção, em forma de dízimos, ofertas, que você possa expressar toda a sua forma de culto para o louvor e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Deus, que o seu nome seja engrandecido essa manhã, que os nossos corações sejam elevados até você, que as nossas orações cheguem até o teu altar. Deus, louvamos a você porque o Senhor é grande, louvamos a você por quem você é, louvamos o Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem feito, que o seu nome seja cada vez mais engrandecido entre os homens, porque o Senhor reina, porque só o Senhor é Deus. Pai, eu peço que o Senhor cuide do nosso coração, eu peço mais uma vez que o Senhor nos mova na tua direção, que os louvores cantados aqui engrandeçam o teu nome, que a palavra ministrada aqui seja para o louvor da sua glória. Toma conta da tua igreja, direciona a tua igreja e que o Senhor nos guie em adoração, para que a gente escolha as melhores palavras, para que de fato a gente consiga te honrar com tudo aquilo que a gente fizer hoje aqui e a partir daqui. É pelo seu nome que eu oro, Jesus, agradecendo por tudo, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de poder cultuar o Senhor livremente. Amém. Convido a igreja a estar pondo de pé, que nós possamos estar adorando, como o Axel leu aqui e orou, que o seu nome seja agradecido, Deus, por tudo que o Senhor é.
do império das trevas. Nos dê a oportunidade de viver uma vida eterna ao seu lado, Pai. Muito obrigado, Deus. Aleluia ao teu nome, Pai.
nosso íntimo falando com Deus. Então convido você agora a estar baixando sua cabeça, falando com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, Pai, nós queremos esse momento, Pai, entregar tudo em suas mãos, todas as nossas aflições, Deus, tudo aquilo que está lá no nosso coração, Pai, que a gente tem vergonha, Pai, de falar contigo, tudo aquilo, Pai, que muitas das vezes a gente comete, Pai, mas nos momentos o Espírito Santo vem nos constranger, porque nós sabemos que não te agradou. Então eu peço que o Senhor venha a estar entrando no coração de cada um agora, Pai, que nós possamos nos arrepender verdadeiramente de tudo aquilo que cometemos, Pai. Pai, o único que pode, Deus, nos ajudar é o Senhor, Deus. A tua palavra, Pai, ela nos diz em Salmos 8:6, versículo 5: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam, Deus. Então a igreja te invoca essa manhã, Pai. Nos perdoa, Deus. Ó Pai, cumpra a tua palavra em nossa vida, Pai. Perdoa, Pai, aqueles que te invocam essa manhã, Deus. Ah, Pai, o Senhor nos ensinou na palavra, Deus. Rompeu, Pai, com a religiosidade, Pai, e nos mostrou que a oração, ela não precisa aparecer para o próximo. A gente não precisa orar em voz alta para mostrar para o outro. Mas o Senhor mostrou que a oração no íntimo, Pai, sincera, Deus, é aquela que agrada o Senhor, Deus. Então a igreja ora, Pai, agora uma oração sincera, Pai, uma oração que só interessa ouvir ao Senhor, Deus. Que a igreja possa entender, Pai, que no dia de hoje é comemorado a sua ressurreição, Deus. Pai, que na nossa vida significa o amor, Pai. Como a gente cantou aqui agora, o amor que não tem como descrever com palavras, Pai. O Senhor nos amou com um amor insondável, um amor que não temos palavras para descrever, Deus. Aleluia, Pai. Cante para Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Que a igreja possa louvar. Já não quero ser igual.
Pai. Pedimos, imploramos, ó Pai, que o Senhor transforme-nos, nosso coração pecador, Pai, que Ele torne semelhante aos seus. Aleluia. Bom dia, irmãos, graça e paz. Entramos nesse momento de generosidade para falar sobre a passagem bíblica 2 Coríntios 9, de 7 a 8. Eu vou ler a Almeida Revista Corrigida, que é a tradução, ok? Pode estar um pouquinho diferente na tela, mas a ideia é a mesma. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundância em toda boa obra. A gente vê o grande amor de Deus no Evangelho. Afinal, em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Esse amor é um amor que nos transborda, que nos transforma, de maneira que a gente superabunde em boas obras e também que a gente doe com alegria, dê com alegria, seja ajudando os outros, seja ajudando aqui na igreja, que a gente tenha em mente, não como uma obrigação, mas como um momento de graças, de render graças diante de Deus. Irmãos, então, eu sei que em momentos de pandemia, muitas vezes a gente fica com a incerteza, será que Deus vai nos guiar? Tenha certeza, Deus está no comando. Deus está guiando a gente, mesmo no momento de pandemia, mesmo no momento que a gente pense, nossa, está tudo dando errado. Não, não está. Deus está conosco. Então, você que talvez esteja pensando em doar, em dar com alegria, mas muitas vezes esse pensamento o ofusca, fique sabendo da soberania de Deus. Fique sabendo do amor de Deus. E contribua conforme você for capaz, obviamente. Que todos aqui transbordem de alegria no dia a dia, transbordem no Evangelho. E, irmãos, sobre a questão dos envelopes, tem o envelope vermelho. O envelope vermelho é para ajudar na plantação de São José dos Campos e também de Itaipuaçu, ok? E, obviamente, o envelope preto é para oferta e dízimos aqui da igreja local. Então, você pode separar conforme o seu coração desejar, ok? Nós iremos orar aqui e aí você pode vir para o gasofilácio. Caso seja cartão, você pode falar com a irmã Luísa, que está ali pé atrás, ok? E se você quiser fazer no Pix, temos Pix, é o CNPJ da igreja. Caso alguém tenha dúvida, é só perguntar para mim, a gente passa para você, não tem problema. Ok, irmãos? Então, depois de orar, vocês podem vir. Senhor Deus Todo-Poderoso, lhe agradeço, Senhor, por este momento, meu Pai, que possamos, Senhor Deus, contribuir conforme o nosso coração nos diz, meu Pai. Que seja um momento de alegria e não de tristeza. Que a gente tenha certeza, Senhor, que as coisas que a gente compra no mundo são passageiras. Mas o que a gente dá, Senhor, serve para o crescimento do Evangelho eterno, Senhor, nas pessoas. Que as contribuições, que as ofertas sejam usadas, Senhor, para glorificar o Teu nome, meu Deus. Que vidas sejam tocadas, Senhor. Que o Senhor use esse dinheiro conforme seja da Tua vontade. Porque o Senhor é grandioso, o Senhor habita nos céus, Senhor, na terra. O Senhor é grandioso, o Senhor é o que ultrapassa o limite do espaço e tempo. Seja glórias a Ti, meu Pai. Eu oro assim, em nome do Seu Santo Filho Jesus. Amém e amém. Quem quiser já pode ir.
Bom dia, agora sim. Isso é até alto demais, vamos ver. Bom dia, gente. Graça e paz. Que manhã graciosa que nós estamos experimentando, porque hoje é Páscoa. Nosso Senhor ressuscitou. Amém? Feliz Páscoa para vocês. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 9. Abre aí rapidamente. Se você não trouxe sua Bíblia, fique tranquilo, nós vamos também passar aqui no telão. E antes de nós começarmos, eu queria orar para a gente pedir a Deus que o Espírito Santo fale no nosso coração. Baixe sua cabeça e ore. Senhor, muito obrigado por essa manhã da ressurreição, a manhã que nós encontramos esperança, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Graças te damos pelo teu Evangelho. Obrigado, Jesus, pela tua morte de cruz. Obrigado porque encontramos em ti, ó Deus, a verdadeira paz, a verdadeira esperança. Muito obrigado, esse efeito da ressurreição, da morte de Cristo, que traz para nós durante nossa vida. Então fala conosco, que o teu Espírito Santo conduza as palavras que foram colocadas aqui, que o Senhor, Deus, revele cada coração, o teu Evangelho, a tua vida, quem somos e para que somos, para que estamos aqui nessa terra. Que o Senhor faça isso em nome de Jesus. Amém. O tema dessa manhã é salvos para adorar. Estava na tela anterior ali. Somos salvos para adorar, esse é o tema. Em Efésios 1, 3, 9 diz assim, leia comigo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa: a adoração ela não é opcional, ok? Eu e você somos chamados para a adorar. Muitos pensam que a adoração, já falei uma vez aqui, que é somente para os músicos. Esquece isso. A sua vida, você foi chamado para a adoração e não é uma escolha. Todos nós temos a responsabilidade em adorar a Deus. Jesus, quando estava sendo tentado no deserto por Satanás, ele responde através da Bíblia. E está registrado em Mateus 4, o versículo 10, diz assim, acompanha comigo: Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então Jesus aqui está dizendo na sua resposta, na sua tentação, retire-se, porque só ao Senhor nós devemos a adoração, prestar culto. Ao responder isso, Jesus então, ele estava ampliando esta ordem a todos os seres viventes, para mim, para você. A verdadeira adoração, ela está baseada então na nossa redenção, como nós lemos, ou seja, o objetivo, o ponto final da nossa salvação aponta para a glória de Deus. Para isso que nós fomos salvos para a glória de Deus. Em Efésios 2, versículo 7, vai dizer então, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça,
demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Para isso que nós fomos salvos, somente para isso. Além de revelar as riquezas da graça de Deus, ela vai exigir de nós uma resposta, que essa resposta deve ser sincera e apropriadamente em adoração. Pois somos, como Efésios 1,6 diz, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Irmãos, fomos salvos para o louvor da sua gloriosa graça. Irmãos, no plano da redenção, ou seja, aqueles que foram muito perdoados, aqueles que foram libertos, o seu efeito sempre será na transformação de pecadores em adoradores. Jesus disse isso: o Filho do Homem veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Estávamos perdidos, mas Cristo nos salvou. Cristo nos trouxe a verdadeira paz. Quando nós somos salvos, a principal razão é escaparmos do inferno, mas não é o propósito maior. O propósito maior, que eu vou falar já, também a nossa redenção não é somente para desfrutarmos das bênçãos eternas. Nós fomos redimidos para que Deus, Ele recebesse a adoração. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós fomos salvos para então adorar ao Senhor, para que então eu e você pudesse glorificá-lo. Efésios 3:21 vai dizer: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Todas as gerações são chamadas para adorar ao Senhor. Procurar primeiramente bênçãos e experimentar uma salvação rasa, superficial e egoísta. Muitos procuram Deus por causa de bênçãos, para conquistar algo. Eles estão sendo superficiais, eles não estão entendendo o que é verdadeiramente ser salvos. Mas eu te chamo a verdadeiramente, você que foi salvo por Cristo Jesus, chama você a ter uma salvação profunda, na qual revele a glória do Senhor. Jesus alertou isso lá em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus. A Bíblia nos ensina que a nossa maior alegria nunca será encontrada nessa terra, mas no céu, onde a totalidade do domínio eterno ressoará em que, gente? Em adoração. Apocalipse vai nos mostrar um pouquinho disso. Ele vai dizer o seguinte no capítulo 19: depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia, a fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Versículo 4: os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamavam: amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando, leia comigo: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que temem, tanto pequenos quanto grandes. Louve, louve ao Senhor. Nós juntos, com todos os remidos de todos os tempos, daqueles que ainda virão, somos salvos para aquele glorioso e interminável dia. Glória a Jesus por isso.
Primeiro ponto é desde o início. No passado, antes da criação da humanidade, antes que formasse a terra e tudo que existe, a adoração já existia. Neemias vai dizer para nós que ele se refere aos anjos. Veja comigo, Neemias 9,6. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que nele há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo o que nele existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. O exército dos céus adora o Senhor antes que tudo fosse formado na criação e até hoje. Adão e Eva também, quando foram colocados nesse mundo, eles viviam em adoração perfeita a Deus, eles andavam e conversavam com Deus no jardim, mas quando o pecado entrou no mundo, Adão e Eva então abandonam a adoração pura, a obediência, e deram os ouvidos a Satanás, indo de encontro às ordens de Deus. A obediência incondicional a Deus, ela foi rompida. Eles cessaram através da desobediência à adoração a Deus. Logo em seguida tiveram filhos. A grande divisão familiar aconteceu, que foi então a briga de Caim e Abel, que vocês já conhecem. Mas lembre-se, esse conflito mostrou uma grande diferença de como nós devemos adorar, de como eles adoravam. Caim fez uma oferta a Deus inaceitável, Deus rejeita. Abel então oferece uma oferta de coração e Deus aceitou. Caim ficou com tanta inveja da oferta de Abel que então mata o seu irmão. Como nós estamos adorando irá mostrar a essência das nossas intenções, vai mostrar o que está em nosso coração. E Deus sonda os corações. Suas atitudes revelam o quanto você é um verdadeiro adorador. Assim como a história de Caim e Abel. Quais são as intenções do nosso coração, tem revelado, tem mostrado que nós somos verdadeiros adoradores. Segundo, somos redimidos para adorar. Está muito claro para nós, e a Bíblia ela vai nos mostrar isso, que desde o Antigo Testamento o povo era redimido para viver em adoração. Veja comigo a saída do povo de Deus do Egito. Eles foram redimidos. É uma grande narrativa da redenção, mas por causa da falha desse povo em adorar, eles perambularam pelo deserto por 40 anos, até que uma geração inteira morresse. Erraram na adoração, ou seja, na resposta a Deus pela sua redenção. Toda a geração, incluindo Moisés, todo aquele povo, por oferecer uma adoração que não foi verdadeira, eles perderam a chance de entrar na terra prometida. Mas Moisés então vai dizer para aquele povo antes da sua morte, ele vai instruir eles o seguinte: a oferecer a Deus uma adoração verdadeira com resposta à redenção que foi feita por eles. Deuteronômio 26, 8, 9, ele vai dizer para aquele povo: por isso o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu a esta terra onde mana leite e mel. Ele estava trazendo a memória daquele povo. Olha o que Deus fez. Estávamos escravos, mas Deus nos redimiu e nos trouxe até aqui. Uma proclamação afirmando que Deus tinha feito a eles, aos redimidos. E então, uma vez que eles entrassem na terra prometida, eles deveriam o tempo todo adorar ao Senhor, mas deveriam adorá-lo de forma aceitável. E ele continua no versículo 10: e agora eu trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, seu Deus, e curvem-se perante Ele. O que o Senhor tem nos dado até aqui? Primeiramente, Ele tem nos dado misericórdia,
perdão dos nossos pecados. Ele tem nos sustentado. E nós, olhando para tudo isso, como que nós temos nos colocado em adoração ao Senhor? Curvem-se perante Ele. É uma ordem de Moisés àquele povo. Da mesma forma, hoje, eu e você, nós fomos redimidos, nós fomos muito perdoados por Ele, e a nossa resposta deve ser única, deve ser curvar-se em adoração a Deus o tempo todo. Terceiro, adoração e a cruz de Cristo. A vida e a obra salvífica de Cristo estão ligadas diretamente à adoração. Jesus, enquanto andou aqui nessa terra, se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus ensinou a importância da adoração o tempo inteiro. A morte de Cristo na cruz teve um grande significado de adoração. O salmista em adoração fez então uma maravilhosa profecia a respeito da morte de Cristo, que está no Salmo 22. Ele inicia o verso 1 com uma profecia que Jesus cumpriu quando estava na cruz do Calvário. Ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Este salmo, o Salmo 22, ele tem várias profecias que foram cumpridas na morte de Cristo. O Salmo 22, verso 13 ao 18, ele vai dizer: como leão voraz, rugindo, escancararam a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos, os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. O salmista, há muito tempo atrás, antes de Cristo ser crucificado, então ele escreve esse salmo. É uma profecia messiânica mostrando que o nosso Cristo iria passar. E eu te pergunto, qual a finalidade da morte de Cristo? Eu já queria chamar os músicos. Qual a finalidade da morte de Cristo? O salmista, no verso 22 e 23, ele dá uma virada no jogo. Antes ele demonstrou o sofrimento do nosso Salvador, mas agora veja comigo, no verso 22 e 23 ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembléia te louvarei. Louvem-no vocês que temem ao Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Por causa da morte de Cristo, nós somos chamados então, irmãos, na assembleia, aonde nós estivermos, louvem-no vocês que temem ao Senhor. Se você teme ao Senhor, se Ele já te revelou a sua glória, o seu evangelho, glorifiquem o nome do Senhor, todos vocês que são descendentes de Jacó. Tremam diante da presença santa de Jesus. Qual a resposta certa da finalidade da morte de Cristo em nós? É sermos salvos para adorar. É para termos louvor em nossos lábios. Tenha louvor nos seus lábios. E o salmista então ele continua. No verso 25, 28, ele vai dizer assim: de ti vem o tema do meu louvor. Na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão
e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino e ele governa as nações. Você pode glorificar a Jesus. É para isso que nós fomos salvos. O nosso tema, o tema do nosso louvor, o tema da nossa adoração, ou seja, o tema da nossa vida não é música, o tema da nossa música é Cristo Jesus. Na presença de todos, nós iremos então expressar com os nossos lábios, com a nossa vida, o que Cristo fez por nós. Onde nós estaríamos se não fosse a beleza da cruz, se não fosse o sacrifício de Cristo por nós? Então isso deve gerar em nós uma resposta imediata de louvor e adoração a Ele. Somos salvos para adorar. Somos salvos porque dele é o reino, dele é o governo. Percebe isso? O nosso Salvador foi morto, ele ressuscitou. Hoje é Páscoa, é dia de louvor, é dia de adoração, para que eu e você vivêssemos na adoração. Gente, aonde estamos? Para onde iremos? O que nós buscamos nessa terra? Adore ao Senhor, viva pela adoração. Por causa do pecado, o homem rompeu com a adoração, mas Cristo nos trouxe de volta à vida, a possibilidade de entrar na presença santa do Senhor. Não perca tempo, entre na presença do Senhor. Somos salvos para adorar aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou. Hoje é Páscoa. Hoje é domingo da ressurreição. O nosso Salvador ressuscitou. O nosso Cristo vive. O nosso Cristo reina. Dia de louvor. A morte salvadora de Cristo deve ser a nossa profunda expressão da verdadeira adoração. E eu termino lendo para vocês João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Entenda perfeitamente quem éramos e que Cristo fez por nós, pois o seu sacrifício de morte de cruz, a sua ressurreição, que hoje é comemorada no mundo inteiro, nos garante a possibilidade de adorá-lo. Então, adore o Senhor. Baixe sua cabeça em oração, em adoração. Glorifique o nome do Senhor. Senhor, o que seríamos de nós se não fosse o plano de salvação? O que seríamos de nós, Senhor, se o Senhor não enviasse o seu Filho, único Filho, para por essa terra, andar por ela, morrer por nossos pecados? O que seríamos de nós, Senhor, se o Senhor não ressuscitasse? O que seria de nós, onde nós estaríamos? Quanto tempo vamos viver aqui? Nós não sabemos. Mas que cada tempo, cada minuto, cada instante do nosso ser, cada respirar, possa ser uma expressão de adoração àquele que venceu a morte por nós, nos trouxe redenção, fomos muito perdoados, amados, somos justificados, santificados a todo dia, para que um dia, Senhor, nós possamos nos encontrar e diante, face a face, com aquele que nos amou,
viver uma adoração agora perfeita, contínua, eterna, Senhor, diante do Senhor. Mas nós temos a possibilidade aqui ainda nessa terra de viver diante dos nossos problemas, diante dessa pandemia, de joelhos dobrados, de mãos erguidas e de lábios abertos, proclamando a bondade, o amor do Senhor. Que não fique só em nós, mas que isso se espalhe para outros corações, para aqueles que ainda não têm ainda a revelação, que o Senhor use a nossa adoração, a nossa resposta a Ti, para que muitos possam também se curvar diante da Tua majestade gloriosa e santa. Somos salvos para Te adorar, Senhor. Então ache em nós verdadeiros adoradores, por favor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos passar para o momento de ceia. Faça isso em adoração. Pegue esses elementos, adore ao Senhor. Ali está representando o que Cristo fez por nós. Morreu pelos nossos pecados. Somos salvos. Então pegue esses elementos, saia adorando, com o seu coração transbordando de paz e alegria, porque Ele tem cuidado de nós. É Ele que nos chamou. Adore a Jesus. Então quando os irmãos forem até você, na verdade, você pegue e celebre o nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Teus pés, pois prazer maior
tocando, Deus. Que nós possamos cantar e te adorar, Pai, a todo momento da nossa vida, Deus. Te louvarei. Que a igreja possa cantar essa manhã. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, Pai. Muito obrigado. Bom dia. Nós vamos encerrar essa primeira parte do nosso culto, agradecendo a Deus pelas canções, pelo momento de ouvir a palavra dele. E nós vamos para o CTM, mas antes disso você tem alguns minutinhos para tomar uma água e ir ao banheiro, tomar um café e logo voltar, retornar. Obrigado para vocês que estão em casa, que participaram com a gente dessa primeira parte. Caso você não possa continuar assistindo, que Deus te dê um bom domingo. Que você se alegre no Senhor, porque a Bíblia diz que Ele morreu e ressuscitou. E graças a Deus por isso. Louvamos o Senhor por isso, pelas nossas vidas. Pedir você para ficar de pé. Nós vamos agradecer a Ele, orar, para encerrar essa parte. Lembrando que quarta-feira, nós temos o nosso culto de oração, às 19h30. Se você não for ficar aqui com a gente, não deixe de se conectar na quarta-feira, às 19h30, no nosso culto de oração. Esteja sempre orando pela igreja, uns pelos outros, para que Deus cumpra em nós a vontade dele, tá bom? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por essa manhã, pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra, louvando e engrandecendo o Teu nome. Sabemos que a nossa vida não se resume a um domingo, nós temos toda uma semana, nós temos 24 horas por dia para expressarmos a Ti a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez. Então, que o Senhor conduza a nossa vida de acordo com a Sua vontade e nos ajude todos os dias a nos livrarmos, a nos afastarmos do pecado, das coisas que esse mundo, de uma forma estratégica, Senhor, tem nos oferecido. Pedimos que o Senhor abra as nossas visões, o nosso entendimento, nos dê cada vez mais discernimento, Senhor, para compreender e entender tudo o que está acontecendo. E que o Senhor nos conduza como igreja, cumprindo o Teu propósito, fazendo a Tua vontade e revelando, Senhor, cada vez mais o Teu nome às pessoas que não Te conhecem. Nos dê um bom domingo, que seja um domingo onde possamos, de fato, estar com os nossos corações mais quebrantados diante de uma data tão importante para nós, que foi o dia em que o Senhor ressuscitou, dando a nós a esperança da vida eterna, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Não vá embora, se você puder, fique conosco e assista a segunda parte, que é o CTM, tá bom?